Você já sentiu que, não importa o quanto você se esforce, o quanto você conquiste, ainda falta alguma coisa? Um vazio que você não consegue nomear, mas que te acompanha, principalmente na calada da noite, quando tudo silencia. É como se você estivesse correndo em uma esteira, suando, se cansado, mas sem sair do lugar. Aquele peso no peito, uma vergonha silenciosa por não estar onde deveria, por não ser quem deveria. Você sente uma raiva contida, uma frustração por não entender o motivo de tanta insatisfação, mesmo com todas as suas vitórias. É uma dor sem nome, não é loucura sua, não é um defeito. É uma dor sem nome que muitos de nós carregamos, e que eu, aos 77 anos, finalmente entendi. E eu quero te falar sobre isso. Meu nome é William, tenho 77 anos. E, se você me perguntasse há 20, 30 anos atrás, eu diria que tinha tudo. Uma carreira de sucesso, uma família, respeito. Por fora, a imagem perfeita do homem que venceu na vida. Por dentro, um deserto. Uma solidão profunda que eu mascarava com trabalho, com novas metas, com a busca incessante por mais. Eu corria sem parar, sempre atrás da próxima conquista. Levei décadas para perceber que a corrida que eu estava correndo não era minha. Era a corrida de outra pessoa. Era a busca por uma aprovação que nunca viria, e por uma suficiência que eu achava que estava lá fora, em cada nova conquista. Eu não sou um especialista, não sou coach. Sou apenas um homem que viveu, errou, e só agora, no fim da jornada, conseguiu enxergar a verdade sobre o vazio que me consumia. A verdade sobre o que realmente importa. Talvez você, que está me assistindo agora, tenha seus 35, 40, 45 anos. Você olha para o espelho e vê um homem que, em muitos aspectos, deu certo. Você tem sua carreira, talvez uma família, amigos, mas, no fundo, sente aquela inquietude. Aquela voz que sussurra que algo está errado, que você está esgotado, mas não pode parar de correr. Você se sente invisível, mesmo quando está no centro das atenções, em uma reunião importante. Você se culpa por sentir esse vazio, por não ser grato por tudo o que tem. Sente vergonha de admitir que, apesar de todo o esforço, a alegria genuína parece distante. Essa dor sem nome te consome. Essa sensação de nunca ser bom o suficiente, de sempre precisar de mais para se sentir completo, é um eco de algo que começou muito antes de você perceber. Começou na sua infância, com as primeiras lições sobre o que era amor e valor. Meu pai era um homem de poucas palavras, mas muitas expectativas. Eu lembro de ter uns 8 anos, na escola, e ter tirado um 9 numa prova de matemática. Cheguei em casa, orgulhoso, mostrando o caderno. Ele olhou, e a primeira coisa que disse foi: "Por que não um 10, William?" Faltou o que para o 10? Não houve um abraço, um parabéns. Apenas a pergunta, a crítica velada, a sensação de que eu nunca atingia a marca. Eu aprendi que amor era condicional. Que eu só seria suficiente se fosse o melhor, o mais forte, o mais bem-sucedido. Quando eu tinha 15 anos, ele me deu uma bicicleta nova, mas antes de entregá-la, fez questão de listar todos os meus defeitos e como eu precisava melhorar para merecer coisas boas. Cada presente vinha com um preço, uma expectativa não dita. Aquela bicicleta, eu mal conseguia pedalar, sentindo o peso daquela cobrança nas costas. Era a invisibilidade emocional transformando-se em um fardo pesado. Eu me tornei um mestre em buscar essa aprovação externa. Aos 50 anos, eu era diretor de uma grande empresa de engenharia. Tinha o escritório com vista panorâmica, o carro de luxo alemão, a casa espaçosa com piscina. Eu tinha tudo. Em uma noite, depois de fechar um contrato milionário, voltei para casa. Minha esposa estava dormindo, as crianças na faculdade. Sentei na sala, o troféu de melhor diretor do ano, na estante, e me peguei olhando para o nada. Não havia alegria, não havia satisfação, apenas um cansaço profundo e um vazio que parecia engolir tudo. Era o clímax da minha vida, e eu sentia a mesma solidão de quando era criança, esperando um elogio que nunca vinha. Foi ali que a ficha caiu. Tudo aquilo que eu persisti, que eu suei para conquistar, não me trouxe a paz que eu esperava. Era um castelo de areia, desmoronando no silêncio da minha própria alma. Aquele vazio não era falta de mais, era falta de mim. Esse padrão, essa busca incessante por validação, não ficou restrita ao meu trabalho. No meu primeiro casamento, eu buscava na minha esposa a admiração que nunca recebi do meu pai. Qualquer crítica, qualquer desentendimento, era uma ferida aberta, um lembrete de que eu não era bom o suficiente.
Eu cobrava dela uma perfeição que nem eu mesmo conseguia alcançar, e o relacionamento se tornou um campo de batalha de expectativas não ditas. Eu me sentia constantemente julgado, mesmo que a crítica viesse de dentro. Com meus filhos, a dor é ainda maior ao olhar para trás. Eu queria que eles tivessem o que eu não tive, mas, sem perceber, eu repeti o ciclo. Eu os cobrava, os pressionava para serem os melhores na escola, nos esportes. Em vez de perguntar, como você se sente, eu perguntava, qual foi sua nota? Você ganhou? Eu via o medo nos olhos do meu filho mais novo, o Pedro, quando ele me mostrava o boletim, o mesmo medo que eu sentia na frente do meu pai. Eu os amava, claro, mas meu amor vinha com uma dose pesada de expectativa, e isso criou uma distância, uma invisibilidade emocional que eu só percebi tarde demais. Eu vejo homens da minha idade, amigos que fizeram a mesma corrida que eu. Tem o Geraldo, por exemplo. Ele tem 70 anos e ainda está lá, brigando por mais poder na diretoria da empresa, comprando um carro novo a cada 2 anos. O rosto dele é marcado pela tensão, pelos ombros sempre contraídos. Ele ainda busca o próximo algo que vai preencher o buraco, mas o buraco só cresce. Ele está sempre ocupado, sempre correndo. E eu vejo a mesma exaustão, a mesma dor sem nome que eu carreguei, mas também vejo o seu João, o vizinho aqui da frente. Ele é aposentado, simples, passa as manhãs regando as plantas dele com uma paciência que me desarma. Não tem grandes conquistas, não tem títulos, mas a forma como ele sorri para os netos, a calma nos olhos dele quando ele fala sobre o dia, aquilo é paz. Aquilo é suficiência. Ele não precisa provar nada para ninguém. Ele simplesmente é, e essa diferença, essa clareza, me mostrou que o caminho que eu segui não era o único, e talvez nem o certo. Eu passei a vida acreditando que liberdade era ter o poder de fazer o que quisesse, sem amarras. Hoje, eu entendo que liberdade é a ausência da necessidade de provar algo a alguém, é a capacidade de ser quem você é, sem a constante busca por validação externa. Suficiência não é o tamanho da sua conta bancária ou o número de pratos na sua mesa. É a sensação de que você, do jeito que é, com seus defeitos e qualidades, já é completo. Já é o bastante. Presença, para mim, não é estar em todos os lugares. É estar onde você está, de corpo e alma, sentindo o sol na pele, o cheiro do café, a risada de um amigo. É parar de correr para o futuro e de remoer o passado, e simplesmente estar aqui, agora. É a única forma de realmente viver, e não apenas existir em uma eterna perseguição. Aquele medo antigo, aquele eco da voz do seu pai que dizia, não é o suficiente, é o que te mantém refém. É a vergonha de ser visto como fraco, de não cumprir o potencial. Esse medo te empurra para mais trabalho, mais dinheiro, mais reconhecimento. Você acha que, se conseguir mais, vai calar aquela voz. Mas ela nunca cala. Ela só fica mais alta, porque a fonte da voz não está lá fora, nas críticas ou elogios alheios. A fonte está dentro, na sua própria crença de que você é deficiente. Você está preso em um ciclo onde a busca externa apenas reforça a crença interna de que você não é suficiente. Cada nova conquista é uma prova temporária, uma bandagem em uma ferida que precisa de algo muito mais profundo. Sei que é difícil, é uma vida inteira de condicionamento. Mas eu quero te dizer algo que eu gostaria de ter ouvido aos 40 anos. Você tem permissão para parar. Você tem permissão para sentir essa dor, essa raiva contida, essa culpa. Você tem permissão para aceitar que o que você buscava lá fora, em cada promoção, em cada aplauso, em cada nova aquisição, já reside em você. É um despertar tardio, sim, mas nunca é tarde demais para começar a viver sua própria vida, com sua própria suficiência. Não é sobre ter mais. É sobre ser. Se este vídeo, de alguma forma, tocou seu coração, se você sentiu um alívio ou um reconhecimento, por favor, não guarde isso só para você. Pense em um amigo, em um irmão, em alguém que você sabe que está correndo essa mesma corrida exaustiva. Compartilhe este vídeo com ele. Talvez, juntos, a gente possa acender uma pequena luz nesse caminho solitário.